A luz verdadeira do animal racional é a luz do mundo de sua origem, a luz racional do mundo racional. Conhecimento de retorno da humanidade ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, por meio da energia racional, que é o que faz a ligação do ser humano ao mundo racional. Universo em desencanto, imunização racional. Volume 400 do Histórico, a complementação da cultura racional. Complementação da escrituração supletiva, que é o histórico completivo da ressurreição de toda a humanidade. Conhecimento de onde todos vieram e para onde todos vão, como vieram e como vão. O princípio e o fim do mundo, a salvação de todos. Tudo se transforma por quê? Porque a natureza é de transformações. É por isso que tudo se transforma de uma vida para outra, de uma classe para outra, de um ser para outro. Porque a natureza é de transformações. E é por isso que a pessoa se transforma da categoria de bicho racional para a categoria de bicho irracional. Porque a natureza é de transformações. Quem está ligado nessas duas energias do chão continua no progresso de transformação natural da natureza, continua a se transformar. E são todos assim, porque a matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. É um ser poluído devido serem seres de transmontâneas reencarnações, desde a fase de monstros que todos vêm encarnando e desencarnando. Terminou a fase de monstros, a natureza destruiu todos os monstros. Terminou a fase de selvagens, a natureza destruiu todos os selvagens. E terminou a fase do pensamento há 51 anos passados, e a natureza está destruindo todos os pensadores, com essa infinidade de desastres, com essa infinidade de doenças novas, com essa infinidade de males naturais da natureza, que são muitos. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão livres desses males todos porque passaram a se conhecer. Agora os que vivem desconhecidos de si mesmo estão expostos a todos esses males naturais da natureza. Hoje todos que já passaram a se conhecer não querem saber mais desse embusteirismo grosseiro, que só é admitido por pessoas grosseiras, que admitem a matéria acima de tudo, admitem o mal acima de tudo. E por assim viverem, fanatizados pela matéria, estão aí todos sofrendo cada vez mais, porque terminou a fase do pensamento há 51 anos passados e o pensador perdeu o direito de viver. E muitos, por estarem vivendo desconhecidos de si mesmo, por serem materialistas, julgam a matéria acima de tudo, nem vendo que todos e tudo terminam em nada e se transformam em outras vidas, porque a natureza é de transformações. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, tudo na matéria tem princípio e tem fim, como nossa vida sempre foi assim, sempre teve princípio e teve fim. E chegou o fim dessa deformação e transformação racional, como chegou o fim da morte, porque passamos a conhecer o nosso verdadeiro estado natural e saber como voltar para ele, porque o natural tudo é e o artificial nada é. O artifício mantém as aparências, mantém esse embusteirismo grosseiro, admitido por pessoas grosseiras que são os verdadeiros materialistas. Hoje, todos que já passaram a se conhecer sabem que esse embuste é enigmático e por isso os mistérios aí estão, os enigmas aí estão, os fenômenos aí estão e os finitos aí estão e os transfinitos aí estão. E os finitos e transfinitos sempre acompanharam todos por viverem desconhecidos de si mesmo, por serem assim. Então não estão vendo que a matéria é um embusteirinho grosseiro, simbólico de vida provisória e passageira? Só admite a matéria quem não sabe quem é ela. Porque quem passou a se conhecer
já deixou há muito de ser materialista porque passou a se conhecer. Sabem quem são, sabem porque todos assim são, sabem de onde são e sabem de onde vieram e para onde vão e para onde iriam se não passasse a se conhecer. Iriam para as classes inferiores. Hoje a vida mudou, porque quem está governando a natureza é a energia da desmaterialização da máquina do raciocínio, para que depois de desmaterializada, esteja pronta essa máquina para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional com seu corpo de energia de vida eterna. E essa máquina está materializada no istmo do mesencéfalo, que é a glândula pineal, e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural. E assim, chegando ao fim dessa deformação racional, chegando ao fim da morte, porque todos sabem como voltar para o seu verdadeiro estado natural, porque todos passaram a se conhecer. E é triste viver sem se conhecer, porque quem vive sem se conhecer sofre muito, padece até demais, como aí está o sofrimento no mundo inteiro. Muitos até morrendo de fome, porque a fome está em todo lugar. E os ricos correm dos famintos como o diabo da cruz, porque não querem dividir o que têm com os famintos. Aonde existe riquezas, existe famintos. Hoje todos que já passaram a se conhecer reconhecem isso, dizendo: é verdade, a miséria está em todo lugar. Em todo lugar existe miséria, e em todas as nações do mundo existem famintos. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz: é verdade. E assim é esse mundo das ilusões e das interpretações errôneas. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz: é verdade. Todo encantado é muito confuso. Faz confusões onde não existe confusão. O encantado faz confusão e muitos de tantas confusões que fazem acabam se prejudicando por pensar que a vida é essa mesma. Se a vida fosse essa mesma, ninguém morria. Por a vida não ser essa mesma, é que todos morrem, porque a matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. Hoje, todos que já passaram a se conhecer diz: é verdade. Se não fosse a cultura racional, nós estaríamos perdidos, porque íamos nos transformar em categoria de bicho irracional. Ia correr toda essa hierarquia da bicharada do chão, como muitos aí estão, transformados em bichos porque foram muito maus em outras reencarnações. Estão pagando as maldades que fizeram em outras reencarnações, porque o mundo é de transmontanhas reencarnações e a natureza cobra de todos os malfeitores bem cobrado, para ver que estão colhendo os frutos que plantaram em outras reencarnações. E é por isso que existem essas duas classes, racional e irracional, porque todos eram racionais. Não existia classe do irracional, porque todos saíram do primeiro mundo com a máquina do raciocínio materializada no istmo do mesencéfalo, que é a glândula pineal. Mas essa classe da bicharada do chão nunca existiu. Passou a existir devido às maldades que fizeram em outras reencarnações. Estão pagando todos os maus feitos que fizeram, porque todos saíram do mundo racional com a máquina do raciocínio no istmo do mesencéfalo, que é a glândula pineal. Não existia a classe do animal irracional. Agora, na fase de monstros, fizeram muitas monstruosidades e se transformaram nessa classe para pagar as monstruosidades que fizeram. Aí estão na classe do animal irracional, sofrendo as consequências do que fizeram em outras reencarnações. Para ver que todos esses animais irracionais já foram pessoas humanas, mas de tantas maldades que fizeram, se transformaram em bicho para pagar aquilo que fizeram com o seu semelhante,
pelo abuso do livre-arbítrio que dá expansão a todas as vontades. E o resultado é esse que aí está. Todos sofrendo as consequências das maldades que fizeram em outras reencarnações. E por isso quem mal faz, para si é, e quem bem faz, para si é. Quem planta mel, colhe mel, quem planta fel, colhe fel. Quem planta veneno, colhe tempestades. Quem planta espinho, colhe espinho. Quem planta rosas, colhe rosas. Quem planta o bem, colhe o bem. E para plantar o bem é preciso que a pessoa se conheça. É preciso que a pessoa esteja desmaterializando o seu raciocínio. E conheça o que é a cultura racional, porque o que brilha no mundo é o que estão vendo. Monstruosidades e mais monstruosidades. E o que são as guerras? Uma grande monstruosidade. Brigar pelo nada sem saber o porquê que o nada existe é um grande atraso. E todos os responsáveis dessa mortandade, o que acontece? Se transformam em bicho irracional porque implantaram a monstruosidade na terra. E a natureza cobra bem cobrado, dente por dente, olho por olho. Para ver o indício do mau caráter, o ponto que chega, todos com aparências de bonzinhos, mas no fundo está lá o magnético imperando. Nas aparências são muito bons e maus por dentro, porque impera o magnético e as monstruosidades estão sempre escondidas. Hoje todos que já passaram a se conhecer sabem que a humanidade são dois em um só. A parte da monstruosidade está dentro do eu e a parte das aparências está fora do tu. Está por fora do tu. Para ver que são dois em um só. Por isso, muitos que cometem monstruosidades, muitos dizem assim: aparentemente parecia que fulano era tão bom. Como é que foi fazer uma coisa dessa? Como é que foi fazer um crime dessa natureza? Como é que procedeu assim? Porque todos são dois em um só. As monstruosidades estão escondidas dentro do eu da pessoa, que é o magnético puro. E nas aparências, a pessoa é completamente diferente do que parece ser. Hoje, todos que já passaram a se conhecer diz: é verdade, o viver desconhecido de si mesmo é a coisa pior que existe. Não existe coisa pior do que essa. E o passar a se conhecer é a coisa melhor que existe, porque quem já passou a se conhecer raciocina e não comete monstruosidades, porque está a caminho da racionalização dos povos, que é todos conhecerem o mundo de sua raça e saberem como voltar para ele, porque todos são de raça racional. Quem raciocina não comete monstruosidades. Só quem comete monstruosidades é quem está ligado nessas duas energias do chão, está ligado ao magnético. E o magnético é o mal puro, é o puro mal. Para ver que a vida hoje tem solução definida e definitiva. Porque todos passaram a se conhecer, a saber quem são, a saber o porquê que assim são, a saber de onde são e de onde vieram e para onde vão. Hoje a vida tem solução definida e definitiva, que é a transformação dessa deformação para o seu verdadeiro estado natural. E o natural é de racional puro, limpo e perfeito. A fase do pensamento terminou 51 anos passados. A natureza, por causa disso, deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento da natureza, o pensamento de muitos já secou. E esses que estão com o pensamento seco não sentem mais o que fazem. E por isso aí está a violência imperando, o terror imperando. Porque o pensamento desses já está seco. Já não sentem mais o que estão fazendo. Secando o pensamento, seca o sentimento, e a pessoa não sente as barbaridades que estão cometendo. E é por isso que as monstruosidades não cessam no mundo inteiro. Essa que é a causa que o pensamento de muitos já secou, porque não há efeito sem causa. Tudo porque a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores, porque terminou a fase do pensamento.
E por falta do alimento da natureza, o pensamento de todos começou a enfraquecer. E o enfraquecimento do pensamento causou esse desequilíbrio moral, físico e financeiro. Essa falência moral, física e financeira, essa liquidação dos pensadores moral, física e financeira. E todo esse desequilíbrio causou o desrespeito. O desrespeito causou a violência causou o terror. O terror causou as guerras e as guerras causaram essa grande mortandade. Para ver que não há efeito sem causa. E de muitos o pensamento já secou. E secando o pensamento, seca o sentimento. E aí viram monstros, como tem uma infinidade de monstruosidades, por estarem com o pensamento seco. Secando o pensamento, seca o sentimento, e não sabem mais o que fazem. E se tornaram monstros, como tem uma infinidade de monstruosidades, como está se passando no mundo inteiro. Hoje todos que já passaram a se conhecer sabem disso perfeitamente. Agora quem vive desconhecido de si mesmo não sabe disso, porque não sabe o porquê que assim é. Por estar vivendo desconhecido de si mesmo, vive porque tem vida, mas não sabe dizer o porquê da vida. E assim hoje todos satisfeitos por conhecerem as causas de todos os males que se passam no mundo inteiro. Secando o pensamento, seca o sentimento, e se tornam monstros desvairados, cometendo monstruosidades de todos os tamanhos. E por isso aí está a fase do amor, da fraternidade e da concórdia, para que todos vivam concordando com todos. Mas a discórdia que está existindo em toda a humanidade é o secamento do pensamento. Que estes que estão com o pensamento seco não sentem mais o que fazem. Vão cometendo monstruosidades de todos os tamanhos e de todos os quilates, porque um monstro só comete monstruosidades. E a causa é que o pensamento secou dessas monstruosidades que está se passando no mundo inteiro. Agora, quem não conhece as causas do que está se passando, faz um bicho de 7 cabeças, porque está vivendo desconhecido de si mesmo, não tem conhecimento das causas do que está se passando no mundo inteiro, porque não há efeito sem causa. Hoje, os que passaram a se conhecer conhecem todas as causas. É assim o mundo dos imundos, que a palavra certa não era mundo, a palavra certa era imundo, por serem de matéria. Depois ficaram envergonhados e colocaram a palavra mundo, mas derivado de imundos, porque a matéria é cheia de defeitos e cheia de imperfeições. E por isso é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. É uma poluição aparente que vão se corroendo aos poucos. Hoje todos que já passaram a se conhecer, conhecem todas as causas da existência do seu ser, porque não existe efeito sem causa, não existe feito sem causa. Para ver quem vive desconhecido de si mesmo, não conhece a causa de coisa nenhuma, vive por ter vida, mas não sabe o porquê da vida. Vive por ver os demais viverem, porque ninguém sabe dizer o porquê assim é. Pensador nenhum sabe dizer o porquê todos assim são e de onde vieram e para onde vão e para onde irão se transformar. Quem vive desconhecido de si mesmo, não sabe que vai se transformar na categoria de bicho irracional, porque já vivem como bichos uns contra os outros e matando uns aos outros. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, temos que fazer muita propaganda para salvar essa bicharada do chão, propaganda essa de porta em porta. Hoje estão vendo que a vida tem solução definida e definitiva. E por isso está aí a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. Que a planície racional é que deu consequência a essa deformação racional. A continuação dessas mensagens se encontra no volume 401 do Histórico.